Nós vamos ler Filipenses 2, 1 a 4. Nós estamos conversando sobre a igreja que Deus quer. Mês de março, mês de aniversário da nossa igreja, nós vamos conversar sobre a igreja que Deus quer. E em Filipenses capítulo 2, nós temos mais uma descrição do Senhor sobre como deve ser a igreja que Deus quer. O que Deus quer do seu povo? O seu povo que se reúne com fé, no nome do Cristo Onipotente. O que Deus quer de nós? É isso que a gente precisa aprender nessa noite. Então eu peço que você abra o teu coração e ouça a palavra de Deus com alegria e fortitude. Filipenses capítulo 2, 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Agora eu queria que você lesse o 5 comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, a tua palavra é viva e eficaz. E como nós precisamos da tua palavra? Eu preciso muito da tua palavra. Preciso que o Senhor fale, Deus, com o meu intermédio. Usa o Espírito Santo do Senhor, Deus, para comunicar verdades preciosas ao nosso coração e moldar o caráter da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja que Deus quer é uma igreja que reflete o caráter de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vou repetir. A igreja que Deus quer é a igreja que reflete o caráter de Jesus Cristo. Essa é a igreja que Deus quer. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Éfeso que Deus concedeu dons a várias pessoas, e ele vai dizendo até que todos cheguemos à medida de varão perfeito, a perfeita estatura, a varonilidade de Jesus Cristo. Até que todos alcancemos essa medida da perfeição que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o exemplo. E quando a gente olha para a igreja que Ele comprou com o sangue dele, fica impossível a gente imaginar que a igreja pode decidir ser igreja do jeito que ela quiser. A igreja não tem o direito de ser como ela quer, porque ela tem um marido, e o marido é o cabeça dela, e ela se submete ao senhorio do seu cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ela tem um padrão estipulado por Deus que está na pessoa do Filho, para que ela possa praticar aquilo que Jesus praticou. Esse tema é tão importante que Deus manda o Filho dele nessa terra para morrer e criar para si um povo exclusivamente seu, zeloso das suas mãos. Deus mandou o seu Filho para que pudesse, através da salvação pela graça, formar um povo diferente. E não dar valor ao assunto da igreja é não compreender as prioridades do plano de Deus. Deus tem uma prioridade, e das suas prioridades, uma das principais é cuidar da igreja, a qual Jesus verteu o seu sangue por ela. E a gente percebe muitos desmerecendo aquilo que Deus tem feito e como Deus tem trabalhado na igreja. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente tem que lembrar de algumas coisas. A carta que Paulo escreve aos Filipenses é a carta chamada a carta da alegria. É sem dúvida a carta que Paulo mais fala sobre o assunto da alegria, mesmo preso numa prisão domiciliar e já no finalzinho da sua vida. Paulo já estava um pouco mais velho e mesmo assim ele fala muito sobre alegria. É nessa carta que a gente encontra aquela expressão sobre o contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem estar honrado, também sem estar humilhado, sem viver bem na fartura, sem viver bem na pobreza. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E ele ainda diz: alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo passou pelo Filipos, você pode depois
16 de Atos, e você vai ler. E o apóstolo Paulo estava preso, ele estava acorrentado a um soldado romano. Tudo indica que esse soldado romano que ficou acorrentado à mão de Paulo ou aos seus pés, certamente conheceu o Evangelho, porque diz em Filipenses que toda a guarda pretoriana tem conhecido o Evangelho por causa de mim, por causa das minhas algemas, é porque ele estava acorrentado lado a lado com o soldado romano. Então Paulo não tinha privacidade, Paulo atendia alguns irmãos na sua casa, mas naquela época o soldado romano não tinha essa mamata que é hoje no nosso país, né? Que o cara vai preso, a gente ainda dá dinheiro para ele viver na cadeia, não existe isso. Na época o soldado romano, o presidiário que estava na prisão romana, ele tinha que arcar com todas as suas dívidas, inclusive o seu cobertor e outras coisas que ele usava. Né? Todo o apóstolo Paulo chama Timóteo e fala: traz o Marcos, ele é útil, traz a capa, traz os livros, depois o inverno vai chegar e eu preciso dessas coisas. Então o apóstolo Paulo é um homem que estava em profundo sofrimento. Mesmo assim, ele encontra Epafrodito vai até Paulo, ele está preso, Epafrodito vem através de Filipos, ele vai levar recursos financeiros para Paulo. Veja que Paulo passa em Filipos e 3 pessoas se convertem. Um soldado, que era da classe média, Lídia, que era da classe alta, vendedora de púrpura, ela era praticamente uma princesa mercante, e uma escrava que fazia milagres, e Paulo curou ela, lembra? Que ela profetizava, fazia milagres, e depois Paulo curou ela, e ela, na verdade ela fazia sinais pelo poder do diabo, e Paulo cura ela, ela para, e os donos dela ficam com raiva. Então a igreja de Filipos começa com uma escrava, classe pobre, com um soldado, classe média, e com uma vendedora de púrpura, classe alta. E não demora muitos anos, essa igreja estava abarrotada de pessoas, e essa igreja simples, manda de recursos para Paulo, que estava preso numa cela. E quando Paulo ouve um discurso de Epafrodito, ele devolve Epafrodito àquela igreja e dá para eles algumas recomendações. Eu não vou falar todas as recomendações que ele disse, porque senão depois você não vai querer ler a carta, né? Então você lê Filipenses e descobre todas as recomendações que ele deu. Mas uma delas foi tratar sobre um problema na igreja. Pelo que parece, esses irmãos estavam se arranhando. Pelo que parece, tinha algum problema nessa casa. Ele já disse: rogo a Evódia e Sinti que andam concordemente no Senhor. Irmão, essas duas precisam dar um jeito, né? Paulo fala: essas duas irmãs estão dando trabalho para nós, vocês se arrumam aí, se arrumam. Toma até nesse, senão não vou colocar vocês no conselho. O apóstolo Paulo disse lá naquela época: essa parte do conselho é por minha conta. Mas eu tenho certeza que a igreja de Paulo era presbiteriana. Aqui diz que tinha presbíteros, não deve ser presbiteriano. E então ele manda Timóteo e Epafrodito de volta, e ele dá um recado sobre como deve ser a igreja de Jesus. Eu queria me ater mais ao versículo 1, para depois a gente ir para os outros, porque o versículo 2 a 4 são só aplicações. O cerne desse texto é o versículo 1. O apóstolo Paulo fala para nós: já que vocês estão encorajados em Jesus, aí a sua Bíblia usa a expressão se há alguma exortação em Cristo. O ideal é que você trocasse esse ciclo, já que, uma vez que você está ligado em Jesus, ou se é mesmo que você está ligado em Jesus, você recebe de Deus uma exortação. A palavra utilizada aqui para exortação é a palavra que vem do grego parakaleo, que é uma palavra para estar paralelo àquela pessoa, ajudando na caminhada. A ideia aqui é exatamente de uma pessoa que está com a perna machucada e precisa de alguém que fique ao seu lado, e ela coloca o braço nessa pessoa e ela vai caminhando com essa pessoa. É um apoio. E a palavra utilizada aqui, pelo contexto, poderia ser exortação no sentido pesado de xingamento e de uma advertência, mas pelo contexto também pode ser a palavra de consolo, coragem, apoio. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui, de apoio. Já que vocês têm o apoio de Cristo, ele começa falando, já que Cristo é um amigo de vocês, que anda do lado de vocês, já que vocês têm esse apoio em Jesus, já que vocês têm um consolo de amor, Deus Pai ama vocês. Gente, a igreja, ela pode ser aquilo que Deus chamou ela para ser, porque ela não anda sobre a ira de Deus, a igreja anda sobre o amor de Deus. E não tem nada melhor do que andar debaixo do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que Paulo está fazendo no versículo 1 é, antes de dizer para aqueles irmãos como eles devem ser, ele está falando para eles: vocês podem ser. Antes de vocês ouvirem o que Deus quer que vocês sejam, eu quero que vocês tenham certeza que vocês têm capacidade de ser.
Depois ele vai dizer que essa igreja tem um consolo de amor. Acabei de falar, Deus te ama, Deus está zelando por você, Deus te ama na cruz, e por isso você pode ser aquilo. Perceba que ele vai falar sobre amor, e agora ele vem falar que Deus ama você. Então o que Paulo vai querer dizer, de uma vez, a partir do momento que você recebe o amor de Deus, você consegue amar. Então você pode ser uma igreja do jeito que Deus disse que você deve ser. Então, além do encorajamento, além do amor de Deus, ele fala aí, ainda no versículo 1, que tem o poder do Espírito por meio da comunhão. Se nós estamos em comunhão com Cristo, a palavra que ele usa aí é koinonia. E koinonia pode ser utilizada em vários sentidos. O primeiro é aquele sentido comum que a gente já conhece, que é ter tudo em comum. Isso se aplica aqui, porque se o Espírito habita em nós, o poder que há no Espírito, aí nós. Porque quem anda pelo Espírito cogita das coisas do Espírito, né, do discipulado. Então, pelo poder do Espírito, nós andamos no Espírito. Então, o Espírito Santo ele faz poder em nós. E essa outra palavra, comunhão, traz também um sentido de profunda ligação. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que aquelas áreas da sua vida que você tem muita dificuldade de ser a igreja que Deus quer que você seja, o Espírito Santo muda em você de maneira sobrenatural, que você não sabe como aconteceu, mas Jesus trabalha dentro da sua vida pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando a gente pede para Ele intervir na nossa vida, quando a gente menos vê, a gente está pronto para ser o tipo de pessoa que Ele quer que a gente seja. Não porque a gente fez alguma coisa, porque Ele trabalha dentro de nós. Ele não só trabalha dentro de nós, como Ele nos dá a capacidade de falar com Deus, Abba Pai, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós falamos aqui pelo menos 5 versículos de Romanos capítulo 8. Então pense bem, além do poder do Espírito Santo, qual é a última razão? Vocês têm entranháveis afetos de misericórdia. Era comum, no período romano, que o cidadão entendesse de que o centro das emoções do homem não era a mente, era o ventre. Você já percebeu que quando você fica bem ansioso, uma das primeiras coisas que reage em você é o ventre? O ventre é o centro das nossas emoções. E o que Paulo está falando é que tem entranháveis afetos de amor e de misericórdia de Deus para você. São amor que saem das tripas. São amor que sai lá do fundo do coração de Deus. É o amor mais puro, mais perfeito, mais intenso, mais verdadeiro. E ele diz, então a partir do momento que vocês têm essa comunhão com a Trindade e vocês amam uns aos outros, vocês têm entranháveis afetos de misericórdia entre vocês. Então vocês podem ser a igreja que Deus chamou vocês para ser. Sabe por quê? Porque além de ter o amor de Deus sobre vocês, vocês têm o amor dos irmãos sobre vocês. E esse amor dos irmãos é que dá força para você ser o crente que você precisa ser. Por isso, irmãos, que a gente pode ser a igreja que for. Se não tiver amor, nós somos como um sino que retimos sem fazer sentido nenhum. Quando o irmão tropeça, cai e peca, a primeira postura da igreja é amar. Quando alguém desagrada a vontade da igreja, quando alguém fala mal da igreja, quando alguém maltrata o povo da igreja, a primeira postura e única que os crentes têm que ter é amar. O cristão não tem o direito de julgar, o cristão não tem o direito de condenar, o cristão não tem o direito de se afastar, o cristão não tem o direito de não fazer outra coisa, a não ser amar, porque a Bíblia diz que a igreja que vive os entranháveis afetos de misericórdia, ela pode ser a igreja que Deus quer que ela seja. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é como interligado em amor você está com os seus irmãos? Como unido e enlaçado no amor de Deus com o próximo, você está com o seu irmão? Deixa eu te falar uma coisa, diz João, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu posso amar o Senhor que eu não vejo? Então eu vou te falar uma coisa, se você não é capaz de erguer a mão por caída e nem levantar aquele que tropeçou, você não faz ideia do que é amar a Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus fez com você quando você ainda era pecador. É isso que a igreja deve fazer. A igreja que Deus quer é uma igreja que ama. Não é uma igreja que passa a mão na cabeça, é uma igreja que ama. É diferente. Então o apóstolo Paulo nos dá essas 4 razões. E eu queria te perguntar, você acha que é suficiente? Você tem o apoio de Jesus, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo, o amor da Trindade e o amor dos irmãos ao seu favor.
desculpa te falta agora para dizer que você não consegue ser a igreja que Jesus mandou você ser? O que te falta agora? Que capacitação maior que essa precisa para mim e para você? Nenhuma. Por isso agora vem a martelada. Primeiro, a igreja de Jesus precisa refletir o caráter de Jesus. E em primeiro lugar, Paulo diz para nós no versículo 2, que a primeira marca da igreja que reflete o caráter de Jesus é a unidade. Versículo 2, você pode ler comigo? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de algo e tenhais o mesmo sentimento. O que marca a igreja de Jesus é a unidade, a sincronia, a harmonia. E não tem um lugar onde o diabo mais gosta de trabalhar: na desunião e na desordem. O diabo adora lançar suas setas malignas no meio da desordem e da desunião. O diabo adora lançar suas setas malignas através daqueles irmãos que olham para outro com seus olhares tortos e desunidos. O diabo adora trabalhar dessa forma. Mas a tarefa do crente é manter o vínculo da paz por meio do Espírito Santo. A tarefa do cristão é se unir com seus irmãos de tal modo que não haja uma brecha para que o inimigo possa operar no meio de nós. A igreja está unida, um círculo fechado, não há espaço para outras coisas. O apóstolo Paulo vai falar para nós aqui, irmãos, e ele usa, na minha cabeça, ele está usando o exemplo do próprio Senhor Jesus, porque diz no versículo 5, tem o mesmo sentimento que teve Jesus. E Jesus é unido no Pai, Jesus é unido no Espírito Santo, os três são um só, eles nunca se desentendem, eles são perfeitos na simetria do seu relacionamento. O Pai é o Filho trabalha junto com o Espírito, e eles juntos formam o que nós conhecemos de Trindade, que é um Deus que subsiste nessas três pessoas, e nessa essência magnífica, todos têm o seu papel. Um cria, o outro se sacrifica, o outro restaura, um elege, o outro paga, o outro consola, e cada um no seu papel faz um trabalho perfeito. É isso que Deus quer da igreja. Que a igreja aprenda com a Trindade, como é ser unido, e como é levar o reino adiante em força e em poder. Então a primeira marca que é em Jesus, que deve haver na igreja, é a unidade. E sabe o que me chama a atenção? O Paulo está preso, e ele fala para aqueles irmãos assim: completem a minha alegria. Falta pouco para eu ficar profundamente alegre. Sabe o que ele está dizendo? Olha, a igreja de Filipenses é uma igreja maravilhosa, é uma das igrejas que eu mais sou admirado, das igrejas que eu plantei, mas falta isso aqui para que eu fique totalmente satisfeito com vocês, é que vocês sejam mais unidos, que vocês possam andar de mão dada, ninguém solta a mão. Esse negócio de coronavírus é meio complicado segurar a mão dos outros, né? Mas essa segurar a mão é espiritual, entendeu? A unidade da fé é o que faz a igreja ser diferente. Então ele vai falar sobre pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma e ter o mesmo sentimento. E tudo isso vai falar de unidade nos conceitos e nas inclinações. Os cristãos devem concordar na mesma doutrina, os cristãos devem concordar com o amor mútuo, os cristãos devem ter uma só mente, os mesmos pontos de vista, o mesmo alvo, o mesmo rumo, que é a glória de Deus. E quando há desacordo, a igreja não está para trás. Então, o primeiro caráter de Cristo que Deus quer na sua igreja é a unidade. Gravou aí? Tenhais o mesmo amor, o mesmo sentimento e penseis todos na mesma coisa. Pedir para o Espírito Santo ajustar a minha mente com a sua, para a gente conseguir caminhar na mesma direção. Não precisa ficar ninguém puxando o cabo de guerra para um lado e o cabo de guerra para o outro. Na igreja não tem competição, na igreja tem cooperação. A gente caminha para o mesmo lado, igual é a glória de Deus. O rumo é esse. Segundo, outra marca que Jesus nos diz aqui, que a igreja de Cristo deve refletir o caráter dele, está no versículo 3. Pode ler comigo? Nada façais por partidarismo, mas por unidade, meus irmãos, a segunda marca, o segundo caráter de Jesus nesse texto é a humildade. O versículo que está aí, poucos versículos à frente, vai dizer que Jesus a si mesmo se esvaziou, abrindo mão de toda aquela glória celestial, fez-se servo e morreu na cruz de nosso Deus. A própria Bíblia vai dizer que Jesus, o Filho do Homem, o eterno Rei, Criador dos céus e da terra, Filho de Deus,
e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso Senhor Jesus passou a mão numa bacia, numa toalha, e foi lavar os pés dos seus discípulos. Eu não sei o que acontece na igreja de Deus, que aparecem alguns irmãos, e às vezes em nós surgem certos sentimentos, miniaturas de divindade vão brotando em nosso coração, que nós começamos a nos sentir muito importantes na igreja. Eu queria te falar uma coisa: a igreja é governada pelo Senhor Jesus, e quando Ele quiser trocar 100% das pessoas, Ele troca, porque a igreja dele não é nossa. O nosso papel é bater continência ao Rei dos Reis e seguir caminhando em submissão, humildade. O texto vai dizer: duas coisas são inimigas da humildade. Nada passais por partidarismo. Sabe, não faça nada tendo em vista o benefício de uns e deixando outros para lá. Isso não cabe da igreja de Jesus. Quando alguma coisa que você faz visa o bem só de uns, não faça. Ou você vai fazer para todo mundo, ou você não faz para ninguém. Porque na igreja não cabe partidarismo, na igreja não tem partido. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Não. Paulo, Cefas e Apolo são de Cristo, e Cristo é de todos. Na igreja não existe pastor predileto, presbítero predileto, diácono predileto, irmão predileto. Na igreja todo mundo tem o mesmo lugar. Eu sempre digo que na igreja, que aos pés da cruz, o terreno é plano, e quem está acima de nós está pregado numa cruz. Não faz sentido que a gente se veja como superior a outras pessoas. Nada passar esse partidarismo. E aqui a palavra que ele usa para partidarismo é ambição egoísta, que gera contenda. Sabe, você defende a sua opinião, mesmo que ela não seja bíblica. Você quer defender seu pensamento, seu posicionamento, e se você está errado, abra mão do seu posicionamento, vá para a Bíblia, e que todos andem de maneira que haja concordância. Não precisa fazer nada para me agradar, para agradar fulano, faça para agradar o Senhor. Na igreja não há espaço para que eu faça aquilo que eu quero e para que o meu grupo seja beneficiado, mas para que Jesus seja engrandecido. Então a gente se humilde e aceitar por vezes perder. Hoje eu fiz um exercício muito interessante, um exercício que eu gosto de fazer. Sempre tem criança lá em casa. Eu estou doido para a Isabel crescer para poder deixar ela nessa sinuca de bico. Eu compro uma caixa de bombom, inclusive está na promoção Garoto, tá? 6,98. O pessoal do Garoto estiver assistindo no YouTube aí pode dar uma promoção para nós. Está assistindo? Se você conhecer alguém, manda para ele, né? E eu coloco a caixa de bombom ela em cima da mesa. E as crianças ficam esbaforidas, né? Para pegar o bombom lá. Aquele desespero. Ela quer pegar o bombom porque ela tem um predileto. Quem gosta de chocolate branco, quer pegar o chocolate branco. Quem gosta do outro, quer pegar o outro. E por aí vai. Então, para a criança, é um exercício muito grande do domínio próprio. Esperar, o que eu faço? A gente tira, assim, como é que chama isso? Tira os números lá, dedão, é isso? Não é dedão, não. Esse negócio. Como é que chama? Zerinho ou 1, mas aí acabou toda, né? Com 0 com 1. E aí você conta e começa. Aí cai numa pessoa e vai em sentido horário. Aí onde foi? Caiu no pai das meninas, aí depois uma outra criança, era eu, a Eva, e por aí foi. E aí os bombons vão começando a diminuir, e a rodada vai passando, alguém vai ficar com menos. E justamente a criança que estava do meu lado ia ficar com um a menos. E aí foi dando a última rodada, ela começou a olhar para o lado, aquele desespero, o que vai acontecer? A irmã estava com 4, ela ia ficar com 3, isso não está legal. E se eu pego, eu sou antes dela, eu fico com 4. Se eu dou para ela é 3, eu ia dar para ela, obviamente. Mas ela não sabia. Quando chegou na minha vez, ela pegou logo e pegou para ela. Eu falei: não, a brincadeira não é assim. A brincadeira é aprender que tem a ordem das coisas. Ele põe de novo. Não, o pai dela põe de novo. Ela pôs. O pai tem que ser assim. Né? Mandar mesmo. Ela colocou. Aí ela começou a chorar. Aí eu peguei e falei: não chora não. Isso aqui a Bíblia fala sobre humildade. Quando aquilo é seu, mas você não faz caso daquilo e quer ouvir do outro, então aqui, isso é para você. E eu fiquei pensando que a igreja é isso. Aquilo que é seu, aquilo que é de direito seu, não é mais seu. Porque você tem um compromisso com o seu irmão. Agora você é humilde. Você sai da frente para o seu irmão passar, você abre a porta para ele passar, você dá para ele em primeiro lugar, você deixa ele comer para depois você comer. Imagina se todo mundo fizer isso. Ninguém vai comer, olha que vez. Como você?
você está no jejum, ninguém vai comer, que mês também. Vai todo mundo crescer, a economia vai ficar baratinha nas contas da gente. Que maravilha. A humildade é quando você tem o direito daquela coisa. Aí você abre mão da felicidade do próximo. Você não faz mérito daquilo que é seu em benefício do outro. Não é isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Ele não tinha obrigação nenhuma de morrer na cruz, mas ele teve em vista a minha salvação e ele morreu em meu lugar. Então aquilo que ela chorou e pranto para nós se tornou gozo, alegria e salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Jesus deve manifestar esse caráter de Jesus na terra. Então, a humildade. Então, o partidarismo cai. E nem vanglória. O que é vanglória? É glória vã, vaidade. São coisas que você faz para que alguém possa dizer: nossa, como fulano serve na igreja. Nossa, como fulano trabalha na casa de Deus. Nossa, como fulano é fera. Meu irmão, se você está ouvindo esse tipo de coisa, eu vou te falar uma coisa: você já está fora do padrão, porque esse tipo de coisa não acontece. Diz que quando John Knox, o reformador escocês que fundou a igreja presbiteriana, quando John Knox foi chamado no meio de uma multidão para começar a pregar na igreja, começar a pregar na praça pública, naquela época os reformadores eram também cidadãos políticos, né? E ele pregava na praça pública. Diz que quando John Knox foi chamado do alto do coreto, foi chamado o nome dele, ele ficou branco, cheio de medo, começou a chorar, entrou para sua casa, trancou a porta e lá ficou 4 dias. Não teve contato com ninguém. E quando saiu, disse que não queria essa tarefa, porque ele não tinha a menor vontade de brilhar mais do que Jesus Cristo. E foi um homem fantástico que ele fez pela Escócia. Irmãos, a gente precisa lembrar que a glória de tudo que a gente faz na igreja é sempre do Rei dos Reis Jesus. Já ouvi gente falar: nossa, pastor, eu tenho me dedicado tanto e ninguém me dá parabéns. Eu sei que a gente tem que considerar as coisas certas e dar sempre o valor para quem está pegando pesado. O apóstolo Paulo fez isso. No fim da sua carta em Romanos, ele manda um abraço para uma multidão de gente. Parece até quem está no programa de televisão: um abraço para meu pai, um abraço para fulano, um abraço para fulano que me ajuda, cooperador. Aí, gosto de você demais, você me ajuda muito. Mas se isso não acontecer, irmão, sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Os fariseus é que herdaram a sua recompensa nessa terra. Você não. O que te espera está reservado nos altos céus. Os tesouros espirituais Jesus tem para você. São os galardões eternos. Então, a humildade, a muita moderação, a receita para a doença social, a humildade. Qualquer problema que você tiver com uma pessoa, seja humilde e você vai resolver o problema. Pode pegar qualquer problema, seja humilde e vai dar certo. Por quê? Porque o que Jesus fez, e Jesus é humilde. Engraçado que a palavra humildade aqui é uma palavra usada pelos escravos, uma palavra de covarde e baixeza, palavra de servo. Eles dirigiam essa palavra que Paulo utiliza de humildade para os escravos. Ser humilde, claro que não é humilde, é a palavra grega que eles usaram. E aqui Paulo pega essa palavra que era uma desonra para aquela sociedade e transforma isso em honra para os filhos de Deus. Porque se eu posso ter na minha vida a mesma característica que Jesus tem, ainda que o mundo considere isso inútil, o cristão considera a melhor característica que tem para existir na sua vida. Você concorda comigo? Se você pode ter o privilégio de ter a mesma característica que Jesus teve em você, aí o que as pessoas falam: deixa de ser ridículo, cara, ninguém é humilde, o mundo dos espertos, elas sai para lá, Satanás, arreda-te de mim, coisa ruim. O meu Senhor é humilde, não importa que eu faça assim também. Então a marca da igreja é humildade. Por isso ele diz: cada um nunca se veja maior do que os outros. Versículo 4 e a gente acaba. A terceira marca, eu disse que a primeira é a primeira marca do caráter de Cristo que a igreja reflete? A humildade. A segunda? A humildade. E a terceira? O amor. É dar a si mesmo pelo outro. E foi isso que Jesus fez. Por isso que, quando a igreja reflete o caráter de Cristo, ela já está desempenhando o papel do evangelismo de tabela, quando ela vive nessa terra do jeito que ela tem que viver. Porque ela aponta para aquilo que Jesus fez. A pessoa altruísta é uma pessoa que pensa mais na necessidade do outro do que na necessidade particularmente sua. Eu fico fascinado com a capacidade que os crentes têm de comer. Crente não pede em muitas áreas, pelo menos espera-se que não. Mas quando o assunto é juntar dinheiro na poupança e comer, eles estouram a boca do balão. Alguns crentes juntam dinheiro na poupança, né?
Outros tomam cheque especial eternamente em berço esplêndido, ao som do maravilhoso e céu profundo. Mas, quando abre a roda da comida, você vê aquelas festas da igreja, a fé da Páscoa, os visitantes sentados, vamos comer aquele batalhão de gente sem educação, essa é uma manada, não vou falar de quê não, vou ficar chateado. A gente vê certos comportamentos de pessoas em ambientes, a ponto do Ministério da Saúde ser obrigado a falar agora com essa doença que está aí, não passe por cima de ninguém. Você viu isso? Num dos documentos oficiais do Ministério da Saúde do nosso país, está lá um dos pontos: tenha paciência com os mais velhos. No momento de pânico, não passe por cima de ninguém. Gente, não era necessário falar isso, quem faz isso é bicho. Não é necessário falar isso. Os crentes precisam aprender com Jesus de serem altruístas. A Bíblia diz que aqueles que procuram o primeiro lugar nas festas e que vão para as praças e querem os primeiros lugares, esses já têm sua herança nessa terra. Mas o cristão não é assim. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor. Seja altruísta. Por isso que falar sobre unidade e humildade só traz a consequência do altruísmo. Eu quero bem do meu próximo. Jesus disse que o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo. Jesus amou e se entregou. E ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele também disse: contudo seja feita a tua vontade. Jesus não fez o que ele queria, ele fez aquilo que o Pai queria que fizesse. O que se precisa repetir: se você tem feito na igreja aquilo que você quer, ou se você tem feito aquilo que Deus mandou você fazer. Quer não fazer a sua vontade, mas vai fazer a vontade dele. Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Esse é o desafio de ser igreja. Então a igreja que pensa mais no próximo do que em si mesmo é uma igreja que reflete o caráter de Jesus. Eu quero concluir, e não há maneira melhor de concluir sem ler Filipenses 2, 5 a 11. Eu queria que você lesse comigo num só coro. Não é coro de apanhar, é coro de uma só voz. Em uníssono, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, que aí Paulo veio fechar com chave de ouro. Porque se algum irmão vir e fala assim: ah, não, eu não vou ficar cooperando com a humildade. Ah, gente, me desculpa, mas eu não vou ficar sendo humilde. Se eu estiver certo, eu estou certo. Porque eu sou crente, mas não sou trouxa. Já viu alguém falar isso? Ah, eu quando eu espalho, ninguém me julga. Ah, eu não tenho sangue barato. Não estressa não. Esses são os crentes. A Bíblia fala: você não quer ser assim? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não deveria ser e foi. Eu quero ver se você agora vai mudar a sua ideia. Filipenses 2,5. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Venha, meus irmãos, nós temos todas as ferramentas necessárias para sermos a igreja que Deus quer que sejamos. O verso 1 fala disso. O verso 2 fala de humildade. O verso 3 fala da humildade. E o verso 4 fala do altruísmo. O que a gente tem que fazer agora é entender que aquele que se humilha nessa terra será exaltado no céu. O exemplo é Jesus, que veio nessa terra humilde, e Deus o exaltou sobremaneira. A igreja de Jesus vai viver as promessas de que humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele vos exaltará. O dia da vitória da igreja vai chegar. Logo, logo seremos exaltados à glória eterna entre essas milícias de santos e anjos superiores eternamente. Lá reinaremos com Cristo. Aqui somos servos uns dos outros por amor a Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Pai amado, nós temos
uma grande missão a cumprir na nossa vida. Cumprir dentro da nossa casa, começar a tratar, Deus, os nossos parentes com a humildade que pertence a Jesus, com o altruísmo e com a humildade que pertence a Cristo Jesus. Ó Deus, começar a ter comportamentos no trabalho que dignificam o caráter de Jesus e que apontam Jesus em nós. Ó Deus, e comportamentos dentro da casa do Senhor que mostram que nós amamos os que pecam, temos paciência, encorajamos os que estão devagar, ajudamos, ó Deus, os desanimados, consolamos os abatidos, consolamos e confortamos os doentes. Ó Deus, que nós nos submetemos, nos humilhamos, damos a outra face, andamos mais uma milha. Ó Deus, pois o nosso alvo não é ser a igreja que queremos, mas é ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. E só o caráter de Cristo em nós pode nos fazer de um jeito que te agrade. Por favor, ó Deus, faz de nós pessoas que refletem o caráter de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Jesus nos fortaleça.